Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre congruência de triângulos. Vocês poderão acompanhar este conteúdo a partir da página 80 do livro didático de vocês. Inicialmente vamos entender o que são figuras congruentes. Nós temos aqui duas figuras. Se deslocássemos essa figura vermelha e sobrepôssemos sobre essa outra figura aqui, que não está pintada, iríamos observar que as figuras coincidem. Nesse caso, dizemos que elas são congruentes. O mesmo ocorre com polígonos, ou seja, dois polígonos com o mesmo número de lados são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro exatamente, fazendo com que coincidam. Então, se eu deslocar esse polígono sobre esse daqui, cada ponto dessa figura vai coincidir com cada ponto desse outro polígono aqui. Os polígonos aqui representados, eles se sobrepõem exatamente, logo são congruentes e apresentam lados com a mesma identificação congruentes e ângulos de mesma cor congruentes. Podem observar aqui que esse lado aqui tem um tracinho aqui, nesse polígono. Nesse outro tem também um tracinho aqui, indicando que esses dois lados que são correspondentes são congruentes. Nesse lado aqui temos dois tracinhos nesse polígono e dois tracinhos nesse outro polígono, indicando que eles são lados correspondentes e que são congruentes. Indicando que esses lados correspondentes são congruentes. As cores. Esse ângulo aqui, pintado aqui de amarelo. No outro, o outro ângulo correspondente também de amarelo. Então, indicando aqui, que eles são ângulos que são correspondentes e congruentes. Como os triângulos são polígonos, nós podemos também encontrar triângulos que sejam congruentes. Por exemplo, eu tenho aqui esses dois triângulos. Se girássemos o triângulo MNP, veríamos que esses dois triângulos apresentam lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes também congruentes. Ou seja, iríamos perceber que o ângulo A tem o seu correspondente nesse outro triângulo ao ângulo M, e eles são congruentes. O ângulo B tem o seu correspondente no outro triângulo, no ângulo do vértice N, e eles também são congruentes. O ângulo C e P são ângulos correspondentes e são congruentes. Os lados AB e MN são lados correspondentes que são congruentes. O mesmo se pode dizer de AC e MP, e BC e NP. São lados correspondentes e são lados que são congruentes. Assim, dois triângulos são congruentes quando têm os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Assim, podemos verificar que esses dois triângulos aqui, ABC e MNP, são ângulos congruentes. Usamos esse símbolo aqui para indicar que dois triângulos são congruentes. Como todos os lados correspondentes e todos os ângulos correspondentes são congruentes, esses triângulos aqui são congruentes. Nós podemos encontrar aqui na internet uma atividade sobre, nesse site aqui, na internet, nesse endereço da internet, nós podemos encontrar aqui uma atividade sobre congruência de triângulos. Veja, temos aqui dois triângulos
Será que eles são congruentes? ABE e JKL? Então podemos sobrepor um triângulo ao outro e vemos assim que eles são congruentes. E que dizer desse outro par de triângulos aqui, ABE e MKJ? Será que são congruentes? Quando tentamos sobrepor, verificamos que eles não coincidem. Então esses dois triângulos não são congruentes. E que dizer desses dois? Aparentemente, eles não parecem ser congruentes. Mas se virarmos esse triângulo aqui, veremos, olha, que eles são congruentes. Que eles coincidem. Ou seja, quando temos triângulos congruentes, os lados correspondentes aqui, olha, tem a mesma medida, AE e JL são lados correspondentes, podemos perceber que tem a mesma medida. E os ângulos correspondentes, o ângulo em B tem o seu correspondente no outro triângulo, o ângulo no vértice K. E eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, dois triângulos congruentes têm lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes também. Mas como podemos saber se dois triângulos são congruentes? Será que sempre vamos precisar analisar os três lados de um comparando com os três lados do outro? Os três ângulos de um triângulo comparando com os três ângulos do outro? Não. Temos aqui alguns casos de congruência de triângulos, quando analisamos que esses casos foram satisfeitos, então nós não precisamos analisar todos os elementos de um triângulo em comparação com os elementos do outro. Ao satisfazer esses casos aqui, já será suficiente para podermos determinar que os dois triângulos são congruentes. O primeiro caso é o caso lado, lado, lado. São congruentes dois triângulos que possuem os três lados correspondentes congruentes. Então aqui eu tenho esse triângulo ABC, aqui o triângulo MNP. AB é correspondente a MN e eles são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida. AC é correspondente a NP e eles têm a mesma medida, são congruentes. BC e NP também. Então podemos concluir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. O segundo caso de congruência é esse caso, lado, ângulo, lado. São congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondentes congruentes. Então eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo MNP. O que verificamos aqui? Que o lado AB é correspondente ao lado MN e eles são congruentes. O lado BC é congruente ao lado NP, é correspondente ao lado NP e os lados são congruentes. Temos aqui o ângulo no vértice B, que esse ângulo é correspondente ao ângulo do vértice N, no outro triângulo, e eles são congruentes. Eu tenho então aqui esses dois lados e um ângulo compreendido entre eles nesse triângulo. No outro triângulo, dois lados e um ângulo compreendido entre eles também. E um ângulo compreendido entre eles também. Os lados correspondentes são congruentes, os ângulos correspondentes aqui são congruentes. Então, eu não preciso analisar os outros lados, os outros ângulos. Com isso, eu já posso dizer que o triângulo ABC e o triângulo MNP são congruentes.
O terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Observe que aqui eu tenho um ângulo entre dois lados. Agora aqui eu tenho um lado entre dois ângulos. São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes congruentes. Tenho aqui novamente o triângulo ABC e o triângulo MNP. O ângulo B e o ângulo M são correspondentes e têm a mesma medida, são congruentes. O ângulo P e o ângulo C são correspondentes e têm a mesma medida, são congruentes. Entre B e C, aqui no triângulo ABC, eu tenho esse lado BC, e no outro triângulo, o lado NP é correspondente ao lado BC, e esses lados são congruentes. Então eu tenho aqui dois ângulos e um lado entre esses dois ângulos. No outro triângulo tenho dois ângulos correspondentes e congruentes aos ângulos do triângulo ABC e um lado que está entre esses dois ângulos, que é correspondente e congruente ao lado que está também entre esses dois ângulos nesse outro triângulo. Então, podemos afirmar que esses triângulos são congruentes. Quarto caso, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, correspondentes congruentes. Veja que temos o triângulo ABC e o triângulo MNP. Temos aqui esse lado BC, um ângulo adjacente a esse lado, o ângulo B, e um ângulo oposto a esse lado, o ângulo A. No outro triângulo, NP, temos que o lado NP é correspondente ao lado BC e são congruentes. O ângulo N é correspondente ao ângulo B e são congruentes. Assim como B aqui é adjacente ao lado BC, N é adjacente ao lado NP. O ângulo oposto ao lado BC aqui tem o seu correspondente aqui no ângulo M, que é oposto também a esse lado, e M e A são congruentes. Então, isso é suficiente para dizer que esses dois triângulos são congruentes. Temos aqui um caso de congruência no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Os lados opostos, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes. Novamente aqui eu tenho o triângulo ABC, um triângulo retângulo, e o triângulo MNP, também retângulo. Percebemos então que a hipotenusa aqui BC nesse triângulo e NP no outro triângulo, elas são congruentes, têm a mesma medida. E um dos catetos, aqui o cateto AB e o seu correspondente MM, no outro triângulo, tem também a mesma medida. Então, em outras palavras, se um triângulo retângulo tiver, ou dois triângulos retângulos, tiverem a hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes, então já podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes. Nós podemos utilizar os casos de congruências para resolver alguns problemas.
Podemos utilizar os casos de congruência para determinar elementos desconhecidos nos triângulos e para demonstrar propriedades importantes da geometria. Veja, por exemplo, nessa figura, AB é paralelo aqui a DE, aqui o símbolo de paralelo. C é o ponto médio do segmento AD. Determine os valores de x e y. Como C é o ponto médio de AD, nós podemos perceber aqui que essa distância AC é a mesma distância CD. Temos aqui um lado, né, nesse triângulo CDE, que é correspondente e congruente no triângulo ABC. Como esse ângulo aqui no vértice A é também congruente a esse outro ângulo no vértice D, nós já temos aqui um elemento, outro elemento que é congruente. E temos aqui ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. E temos aqui, nesse triângulo ABC, um lado que está entre dois ângulos. Percebemos que no outro triângulo tem um lado correspondente e que está entre dois ângulos. E assim como esse lado AC está entre dois ângulos, o ângulo de 60 e esse outro ângulo aqui, esse lado correspondente está também entre um ângulo de 60 e outro ângulo aqui, que é correspondente e congruente a esse outro ângulo do outro triângulo. Então, pelo caso A, né, ângulo, lado e ângulo, um lado entre dois ângulos nesse triângulo, e esse mesmo lado tem um lado correspondente no outro triângulo, que é congruente a ele, e que está entre dois ângulos também, que tem as mesmas medidas correspondentes. Então, podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Conforme vemos aqui, A e D, 60 graus. AC tem a mesma medida de CD, porque C é o ponto médio. E esse triângulo aqui, ACB, é congruente a ADCE, opostos pelo vértice. Então, pelo caso ALA, esses triângulos são congruentes. E com isso nós podemos dizer que X será a medida do lado AB, tem a mesma medida do lado DE. Portanto, X será igual a 5 e CE é correspondente a CB. Portanto, o valor de Y será igual a 7. Como descobrimos isso? Usando os casos de congruência de triângulos. Temos aqui na página 85 algumas atividades. Os triângulos ABC e MNP são congruentes. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas x e y. Então, se esses dois triângulos aqui são congruentes, qual é o caso de congruência? Então, nós temos aqui o lado AB correspondente ao lado M. O ângulo A é correspondente
ao ângulo M, e o lado AC é correspondente ao lado MP. E percebemos que os lados correspondentes são congruentes e que o ângulo correspondente são congruentes. Então, temos aqui o caso lado, ângulo, lado. Determine, no caso de congruência, as medidas x e y. Então, como x é correspondente aqui em N, no vértice N, é correspondente ao ângulo de 60 graus no vértice B, x é igual a 60 graus. E y é correspondente a 30 graus. Fácil, né? O próximo item, a questão 2, ainda na página 85. Na figura, B é congruente a E. E AB é congruente a DE. Nessas condições, determine as medidas x e y. Então, aqui nós temos ângulos que são correspondentes congruentes e um lado entre eles. Essa figura, nós temos aqui então dois triângulos que são congruentes. Temos um lado, temos um lado entre dois ângulos aqui, e o lado correspondente aqui congruente entre dois ângulos também correspondentes congruentes. Então, podemos dizer que y aqui, a hipotenusa desse triângulo, é igual a 5, que é a hipotenusa desse outro triângulo. E esse cateto aqui, x, no lado DC, é correspondente a esse cateto aqui. AC. X então será igual a 4 centímetros. Aqui na página 86, temos aqui propriedades dos triângulos. Nós já estudamos que um triângulo isósceles possui dois lados com a mesma medida, dois lados congruentes. Agora, vamos ver que alguns elementos desses triângulos recebem nomes especiais. O lado com medida diferente é chamado de base. Então, aqui eu tenho esse lado e esse lado são lados congruentes. Aqui embaixo eu tenho então a base do triângulo isósceles. Os ângulos adjacentes à base são os ângulos da base, e esses dois ângulos são congruentes. O ângulo oposto à base é chamado ângulo do vértice. O triângulo isósceles possui duas propriedades importantes. A primeira é que em todo o triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do triângulo do vértice coincidem. Essa é a primeira propriedade. Nós podemos ver isso aqui também. Aqui eu tenho um triângulo isósceles, e o que se está dizendo é que esse segmento aqui, que parte do vértice C, então nesse caso, esse segmento C
M, ele é mediana, porque ao chegar aqui no lado oposto, no lado AB, ele divide em dois segmentos congruentes. Ele também é bissetriz, porque está dividindo o ângulo do vértice em dois ângulos congruentes. Ele é altura, porque ele chega aqui no outro lado de modo perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. E esses dois ângulos da base aqui são ângulos congruentes, que têm a mesma medida. Então, a primeira propriedade é essa: em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem, são o mesmo segmento. A segunda propriedade é que em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, eles têm a mesma medida. E temos aqui uma propriedade do triângulo equilátero. Em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes e medem 60 graus. Quer dizer, temos num triângulo equilátero todos os lados congruentes e os três ângulos internos são congruentes e medem cada um 60 graus. Vamos aqui na página 88 fazer uma atividade, a questão 1. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Então vamos aqui imaginar aqui um triângulo isósceles. Vamos supor aqui aproximadamente assim. Um dos ângulos internos mede 106 graus, então não pode ser aqui na base, porque seriam dois ângulos iguais e já teríamos mais de 200 graus só nesses ângulos da base. Então esse ângulo aqui de 106 graus tem que ser forçosamente o ângulo do vértice. Quanto medem então os outros dois ângulos desse triângulo? Como os ângulos da base têm a mesma medida, eu vou chamar aqui de x. Então nós podemos dizer que um ângulo da base mais o outro ângulo da base mais o ângulo de 106 graus é igual a 180 graus. Então aqui eu tenho 2x, x mais x, é igual a 180 graus menos 106 graus. Ou seja, 2x é igual a 74 graus. Cada ângulo desse será então igual a 74 graus dividido por 2. Ou seja, 37 graus. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. E fica então como
Atividade proposta para casa. A questão 3 da página 85 e a questão 2 da página 88 do livro didático de vocês. Bons estudos e até a próxima videoaula.